Contrato assinado. Jogador importante para o futuro do Vasco da Gama renovou seu contrato nessas últimas horas. Tem também informação importante para você com relação a novo reforço na Colina Histórica. O Vasco, que ainda pode contratar jogadores até o início de outubro, começa a olhar para as oportunidades de mercado. Tem zagueiro chegando, eu vou trazer isso aqui a você e além dessas muitas outras informações, como também informações relacionadas a uma antiga treta entre Edmundo e o atual presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, amigo. Tem novidades importantes sobre tudo isso aí. Edmundo, que pediu impeachment recentemente ao Pedrinho, ou seja, pediu para que o Pedrinho saísse da presidência do Vasco da Gama, recentemente gravou um videozinho mandando um recado ao atual mandatário. Eu vou trazer tudo isso e muito mais aqui para você neste Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta sua sexta-feira. Sextou, amigo vascaíno, que coisa boa, né? Enfim, chegou esta sexta. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, amigo vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui, para você aí que não sabe, é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe também, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, Acorda Vascão, sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. Boa noite, Gigante. Terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se. Clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, amigo vascaíno, falar logo, né, do nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente com vocês, trazendo uma baita informação, uma baita notícia, né? Que é a situação envolvendo a assinatura de contratos. Tivemos, nesses últimos dias, uma notícia importantíssima relacionada ao futuro do nosso Vasco da Gama e um contrato que de fato entrou para a história, que foi o contrato relacionado ao jovem talento, né, ao jovem atleta, porque essa garotada aí com 6, 7 anos já se torna um atleta. A assinatura, no caso, do contrato do Davi Luca, né, o Davi Luca Vieira de Souza Pontes, um jogador que chegou ao Vasco da Gama em março de 2022, com apenas 5 anos de idade e hoje, com 9 anos, é um dos principais nomes da categoria sub-9 do nosso Cruz Maltino. Esse jogador chamou a atenção da Nike, lembra que eu trouxe isso aqui a vocês? A Nike, que é uma das maiores marcas de material esportivo do mundo, uma marca que a partir do ano que vem estará no uniforme do nosso Vascão. Ano que vem a Nike será a fornecedora de material esportivo do nosso Cruz Maltino e está começando a olhar para a base do Vasco da Gama e recrutar, se é assim que eu posso falar, jovens talentos. E esse jogador, o Davi Luca, mais conhecido como Amendoim, como é carinhosamente apelidado dentro do Vasco da Gama, se tornou o jogador mais jovem da história do Vasco da Gama a assinar o contrato com a empresa americana. Para você ter noção sobre quem é este jogador, né? Eu falei sobre o Davi Luca ontem, mas eu não trouxe em detalhes. O Davi Luca, ele conta com uma prateleira cheia de prêmios individuais. Os destaques ficam para melhor jogador e artilheiro do Carioca Kids desse ano, 3 vezes artilheiro da Rio Futsal e artilheiro da Copa Verão de Futsal de 2025. E pelo Vasco, o atleta conquistou o título do torneio Fênix. Agora, Davi Luca e Nike fazem parte de uma trajetória que logo será vista no futebol profissional também a partir da próxima temporada. Então, informações aí bem legais sobre esse garoto, que é o futuro do Vasco da Gama. Daqui a 10 aninhos, 9 aninhos, Davi Luca estará aí no profissional, com toda certeza, se continuar nesse crescimento que hoje se encontra brilhando, né, meu amigo, nos gramados do futebol brasileiro. E além do Davi Luca, que assinou este contrato nas últimas horas, tivemos também simplesmente um jogador da base Cruz Maltina assinando também um contrato, só que de renovação, que é o Diego Minetti. Você sabe quem é o Diego Minetti? Se não sabe, amigo,
tá vivendo errado, né? Porque o Diego Minetti é um dos grandes nomes da base Cruz Maltino. Jogador simplesmente espetacular. Um atleta que chegou ao Vasco da Gama ainda muito novo e já desde o primeiro momento que desembarcou em terras cariocas sempre mostrou o seu grande talento. O cria do Sub-16, né, do Vasco da Gama, a categoria que se encontra atualmente com relação à sua idade, mas o talento é tão grande, né, que ele já atua até mesmo no Sub-20, renovou o seu contrato com a Nike. Diego Minetti, que é patrocinado por essa grande fornecedora de material esportivo, para você ter noção, desde os 12 anos de idade, desde o ano de 2021. Jogadoraço ímpar, né? Um atleta aí com um talento absurdo, que nessas últimas horas assinou esse contrato de renovação com a Nike, de fato, né? Contrato assinado, Vasco e Diego Minetti, e agora também Vasco, Diego Minetti e Nike, esse trio caminham juntos. Então, amigo, baita informação, né? Mais do que nunca fica nítido como ano que vem teremos a Nike no Vasco da Gama. Ela dá mais do que nunca indícios com relação a essa chegada ao nosso Cruz Maltino a partir das ações que vêm sendo feitas nas categorias de base. Prosseguindo aqui com o vídeo, vamos embora mudar de assunto. A gente está falando muito sobre contrato assinado, né? A gente está falando muito sobre assinatura de contrato, sobre Nike, mas a pergunta que o torcedor vascaíno quer saber é: tem contrato assinado também com o jogador? Ou o Vasco vai assinar contrato ainda nesses próximos dias? E, meu amigo, a resposta que eu tenho a te trazer é: tudo pode acontecer. O Vasco tem até o início de outubro para contratar novos atletas. Por quê? Porque o Vasco ainda pode inscrever jogadores nas competições da CBF. Esse é o prazo final, né? O Campeonato Brasileiro tem um prazo final de inscrição de atletas e a Copa do Brasil também. Até esse prazo final, né, o Vasco da Gama tem total liberdade para contratar novos jogadores, amigo torcedor vascaíno. Entretanto, qual é a situação? Esses atletas, eles têm que estar livres no mercado ou os jogadores têm que chegar das séries B, C ou D do Campeonato Brasileiro. Esta é, de fato, a situação. Então o Vasco ainda está de olho no mercado, o Vasco ainda está ligado, o Vasco ainda está entendendo o que está acontecendo. É importante lembrar que, olhando hoje, né, para o setor defensivo do nosso Cruz Maltino, o Vasco da Gama tem para o lado direito o zagueiro Carlos Cuesta e ponto. O Lucas Oliveira é um atleta que, desde o primeiro momento, eu, Lucas, venho deixando aqui muito bem claro a vocês, através, é claro, de informações, é um nome que está fora dos planos do técnico Fernando Diniz, que o Vasco tentou negociar nessa janela de transferências. Pro lado esquerdo, está tudo fechado. O Vasco tem o Robert Renan e tem também o zagueiro Lucas Freitas. Ou seja, o Vasco ainda está atento, de olho, na possibilidade de uma contratação para um zagueiro do lado direito do campo. O Vasco até tentou chegar a contratar antes do término da janela de transferências o zagueiro Nathan Silva. As coisas, porém, acabaram não andando. Então o Vasco está nitidamente atento. Surgiu a oportunidade, o Vasco vai tentar contratar. E desde o final do ano passado, tem um nome que surge aí nos bastidores da nossa colina histórica. Um jogador que já foi oferecido ao nosso Cruz Maltino desde o ano passado e que é um nome que ainda está ali sempre na mesa do nosso Vasco da Gama, que é o zagueiro Luizão. Jogador que hoje tem 23 anos de idade, atleta cria das categorias de base do São Paulo, que o Vasco da Gama tem o nome na mesa. Informações é que o defensor já está há algum tempinho tentando voltar ao futebol brasileiro. Para você ter noção, o primeiro contato feito entre Vasco e Luizão se deu no meio do ano passado, no meio de 2024, no final do ano. As conversas voltaram a acontecer, mas nunca andaram por conta das condições impostas. O nome, porém, nunca foi descartado completamente pelo nosso Cruz Maltino. Até no final do ano, né, na janela de transferência do final e do início do ano, a informação é que o Vasco da Gama chegou a voltar a conversar com o Luizão, junto, né, claro, principalmente
ao seu staff para entender o modelo de negociação. À época, algo mais viável seria um empréstimo. O Luizão é um atleta que pertence ao West Ham da Inglaterra, um clube inglês que tem de fato um nome gigantesco no futebol europeu. Ontem estava enfrentando, por exemplo, o Barcelona pela UEFA Champions League, um clube que o Luizão infelizmente não está tendo espaço, e a ideia do clube inglês com relação ao Luizão seria um empréstimo ao Vasco da Gama com opção de compra e o Vasco arcando 100% dos salários do jogador, que não são baixos. As contas do Vasco, é sempre importante frisar, são bem apertadas, e isso à época fez com que as negociações não andassem. Ou seja, 2 janelas já que o nome do Luizão bate na mesa e as coisas não andam. Pode ser sim que nesses próximos dias o Vasco volte a atenção ao Luizão. O jogador hoje, ele esteve emprestado, melhor dizendo, perdão, ao Pogoń Szczecin, clube do futebol da Polônia. Seu contrato com o clube polonês terminou e ele já novamente está junto aos seus direitos econômicos, com os seus direitos econômicos ligados ao West Ham. E a informação que eu tenho a trazer aqui a você neste Acorda Vascão, de acordo com informações até da página vascaíno.net, é que esse zagueiro voltou ao radar do Vasco da Gama nas últimas horas. O defensor, ele pode ser registrado, como eu trouxe a vocês, ainda pelo nosso Cruz Maltino, e mesmo ele tendo conversas com outras equipes que não avançaram, como por exemplo Corinthians, Santos e Bahia, o Vasco demonstra interesse e não descarta as negociações. É um nome, volto a repetir, que interessa a diretoria Cruz Maltina. Além do Vasco, também o Luizão analisa outras possibilidades que estão na mesa do nosso Cruz Maltino, como por exemplo o Goiás e a chance concreta do Luizão reforçar o clube goiano na Série B do Campeonato Brasileiro, e a decisão está nas mãos do jogador. É um nome que paira aí, né, os corredores do nosso Vasco da Gama. A ver, amigo, o Vasco que ainda está de olho, volto a repetir, no mercado por esse zagueiro, e o Luizão surge com uma grande oportunidade. Seria um bom nome? Deixe aí a sua opinião nos comentários. E para fechar com vocês este Acorda Vascão, tivemos aí, amigo, nesses últimos dias, né, para ser até mais exato ali, em meados de julho, simplesmente o Edmundo, que era um amigo pessoal do atual presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, alguém que foi uma influência positiva para o Pedrinho chegar ao cargo de presidente do nosso Cruz Maltino, passando a não se tornar uma oposição, mas a criticar o Pedrinho de forma veemente nas redes sociais e automaticamente, pela moral que o Edmundo tem no meio da torcida vascaína, manchar, no bom sentido que eu digo, né, a partir de suas críticas, a figura do atual presidente e a sua gestão. O Edmundo chegou a dizer que a chegada do Thiago Mendes, por exemplo, ao Vasco da Gama estava ligada a uma renovação do contrato do Léo Jardim. O Edmundo expôs os salários de Alex Teixeira e também do Souza. O Edmundo foi alguém que falou muito mal da atual diretoria e chegou a pedir impeachment do presidente Pedrinho. Então essa boa relação, que sim, tinha Pedrinho e Edmundo, passou aí a ser duramente, né, amigo vascaíno, diminuída. Essa é a grande realidade. Uma relação que era forte, era grande, passou a dar uma esfriada. Mas olha, amigo vascaíno, nesses últimos dias parece que a bandeira branca chegou. Porque Edmundo fez uma fala assim, bem humanizada, no seu canal do YouTube, o chamado Mundo Ed, e acenou com pedidos de desculpas ao presidente Pedrinho por erros que ele tenha cometido. Parece que o Edmundo tentou dar início a uma trégua com a atual diretoria. Como aqui é um canal de Vasco, sempre faço questão de trazer tudo a vocês. Se liga aí só nas palavras de Edmundo. Aqui é muito alegre, muito espontânea, embora eu, em alguns momentos, eu confunda o lado pessoal, as minhas brigas pessoais, mas ficar aqui 1 hora, 40 minutos, como vou ficar hoje falando sozinho, é muito complexo. A chance de falar uma besteira, ela é gigante. Então, eu gostaria que as pessoas entendessem, respeitassem, né, e que, de alguma forma, se eu errei, eu peço desculpa. Eu acho que não é vergonha nenhuma para um homem de caráter, de personalidade,
entender que errou. Tenho os meus motivos, embora eles nunca devam ultrapassar a razão, eles nunca devam ser injustos com ninguém, mas, assim como todos que estão aqui, agora são 402 pessoas que estão aqui online, de forma simultânea, todo mundo tem os seus problemas, né? E suas mágoas, as suas tristezas. Então, se errei, peço desculpa. Peço desculpa novamente para os próximos erros, mas quero afirmar o meu compromisso de sempre respeitar e amar incondicionalmente o querido Clube de Regatas Vasco da Gama, o clube que me deu a oportunidade de realizar um grande sonho. Amigo vascaíno, como vocês viram aí, né? É importante sempre falar, querendo ou não, né? O Edmundo é um ídolo, o Pedrinho é um ídolo, e quando ídolos, como ambos, brigam, ninguém perde mais do que a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, sinceramente, eu espero que esse problema todo possa cessar, que ambos possam se resolver, porque da mesma forma que o Vasco perde com um problema entre ambos, o Vasco ganha e a sua torcida também quando os dois fazem as pazes. Mas é isso, amigo. Trégua pedida pelo animal. Deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você achou desse Acorda Vascão. Chegou aí para você na manhã desta sexta-feira com as primeiras informações do dia do nosso Cruz Maltino. Já, amigo torcedor, eu volto e, é claro, conto com a presença e a participação de todos vocês aqui no canal. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas!